Muito bom dia a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, que estão acompanhando o segundo encontro dos Amigos do Bem. Já tivemos uma semana maravilhosa, onde amigos e amigas estiveram aqui trazendo seus estudos dentro do tema, à luz da doutrina espírita, e essa divulgação, como se diz, maciça dessa doutrina, que é muito consoladora. Estamos recebendo nosso grande amigo, irmão do bem, Alonso Filho, lá de Alagoas, e é com muita gratidão que ele está conosco e vai falar sobre nos bastidores espirituais do Carnaval. Gratidão, Alonso, por este momento. E vamos ler uma pequena mensagem de Emmanuel, em seguida vamos fazer uma prece, para que a gente encontre ou reforce, já estamos em harmonia com os espíritos, amigos. Mas Emmanuel diz o seguinte, através de Franciscano Xavier: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, provar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. É uma mensagem muito emocionante. Então vamos... Posso pedir para ler de novo? ler. Por favor. Me fez tão bem agora. Eu fiquei bem emocionado com essa mensagem. A humildade está na pobreza. Não está na pobreza. Não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, meus amigos espirituais, te agradecemos, Pai de infinita bondade, por permitir esse momento, o segundo encontro dos Amigos do Bem, por permitir que o nosso querido irmão e amigo do bem, Alonso Filho, esteja conosco, trazendo um tema pertinente, oportuno para todos nós. E permite que estes amigos espirituais possam envolvê-lo no clima de paz, na intuição, na inspiração, para que ele traga os entendimentos dentro do tema que todos nós precisamos saber. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, querido amigo, é com você, que Jesus lhe abençoe. Quando você solicitar o slide, eu coloco, viu? Ok, meu irmão. Antes de tudo, gratidão a Deus pela sagrada oportunidade de existir. Gratidão a Jesus por me permitir estar na Terra para evoluir. Gratidão a Maria de Nazaré por me sensibilizar, por agir. Gratidão, meu anjo da guarda, por mostrar os caminhos que eu devo seguir. Gratidão aos amigos espirituais que colaboram para onde a gente vai e para onde a gente trabalha nessa seara do Cristo. Gratidão ao meu querido amigo Ivan, que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, a todos que assistem, aos que vão assistir essa TV maravilhosa, TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, e ter a honra de participar desse segundo encontro de Amigos do Bem, né, de 2025, trazendo um tema dos bastidores espirituais do Carnaval, deixando bem claro que a nossa intenção não é criticar ninguém, não é criticar o Carnaval, mas mostrar, digamos assim, um pouco do que fica por trás do Carnaval, que não está na aparência, que vai além do que a gente enxerga. Eu espero
Na verdade, trazer reflexões, né? Quem traz lição é Jesus. Eu trago apenas reflexão. Quem sabe se eu também aprenda, que eu também aprenda a lição, porque a boca fala para os ouvidos mais próximos. Adorei, meu querido amigo e irmão Ivan, essa mensagem de humildade, para ela nos norteia, né? Nos mostra que aquela lição maior que Cristo, nosso Senhor, trouxe no Sermão do Monte, através da primeira bem-aventurança, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que deles será o reino dos céus. Ou seja, a humildade é o primeiro degrau. Se eu não tiver humildade, dificuldade de subir para o segundo, para o terceiro e assim alcançar a plenitude. Mas antes de continuar esse nosso tema, né? Aliás, o nosso amigo já vai colocar aí, Ivan, os slides, né? Que a gente vai trazer agora. Você vai ver ali que eu fiz questão de colocar facilitador, tá? Eu não falei de expositor, de palestrante, nem estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo porque a minha intenção com essa palestra é apenas facilitar algumas reflexões com algum conteúdo que a gente vai trazer ao longo da nossa live aqui, na TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, e no segundo encontro de Amigos do Bem, tá bom? Então, agora, nós vamos convidar vocês, obviamente, para cantar conosco uma música do nosso querido amigo, e todos nós, Nando Cordel, que traz aí para mim, no nosso entendimento, uma letra muito boa para se refletir durante muito tempo. E espero que nós possamos, né, de alguma forma, aprender com essa letra a nortear a nossa vida, tá bom? Porque tem tudo a ver com as lições de Jesus, que sempre faz a vontade de Deus, nosso Pai. Bom, nós... Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme, tem felicidade, vem viver. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter vontade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Olha só, letra, preste atenção na letra dessa. Se bem que eu repeti a música ela 2 vezes, porque é música tapioca. Eu falar música tapioca, que ela é dobrada. Tem que, no mínimo, 2 vezes, para a gente perceber as lições, né? Que todo mundo quer paz, todo mundo quer ter luz para poder tomar boas decisões na vida. Mas a gente precisa aprender, primeiro, que tudo que é temporário passa. Tudo. Permanente só o divino. As leis de Deus, em especial a lei maior, a lei de amor. A sabedoria, que é o conhecimento utilizado com humildade para o bem. E lembrar que eu estou no planeta para aprender. Por isso que eu disse no começo, Mestre Jesus, eu estou aqui apenas para tentar, junto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que assistem a TV Chico Xavier, tentar trazer reflexão para a gente aprender junto. E por isso eu preciso querer aprender. Mas eu sei que tem uma estrada para caminhar. Essa estrada
se chama amor. Se no meu dia a dia eu não buscar agir no amor, eu estou marcando o passo. Sabe o que é aquela coisa? Você ficava andando no lugar, sem sair do lugar? Sem andar, sem caminhar, só no lugar. Não adianta. Agora, é claro que até para amar, ou melhor, principalmente para amar, eu preciso ter a vontade firme. Como diria o nosso grande filósofo Leon Denis, filósofo francês, colaborador da doutrina espírita, digamos assim, contemporâneo de Kardec, a vontade é uma potência da alma. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Eu preciso querer, tá? E para que eu consiga isso, eu preciso ter a coragem de agir. Coragem de agir e dizer, eu vou conseguir. Fechando aqui a janela rapidinho por causa da chuva. Começou a ver que chuva maravilhosa, fantástica. Bom, então, meus irmãos, para viver essa emoção do amor, nós precisamos dar a mão ao outro. Precisamos seguir. Por isso que Kardec, lá no nosso querido Pentateuco Espírita, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, 1857, depois saiu lá o Livro dos Médiuns, que foi aí toda. Kardec veio trazendo a comunicação dos espíritos, depois trouxe o Evangelho com as leis morais, a parte moral para a gente se cuidar, depois trouxe o céu e o inferno, como é que eu vivo aqui, como é que eu vou ficar lá, e depois a Gênesis fazendo um resumo de tudo, revisitando conceitos, ampliando, porque nós já tínhamos uma noção, já podia ter capacidade de compreender algo maior. Nesse livro Céu e Inferno, Kardec fala da importância da relação social. Hoje, com certeza, Kardec, do jeito que é evoluído, usaria a palavra interação. Ou seja, vamos interagir, conviver um com o outro, não adianta se afastar. Mas nessa convivência, nós precisamos ter bondade. Aí sim. Aí eu posso ter um tempo novo na minha vida quando eu começo a agir com bondade. A mensagem lida pelo Ivan no começo nos chamou a atenção porque ele disse, diante de toda a dificuldade, quem poderia ficar chateado, com raiva, abençoa. Quem poderia querer se vingar, perdoa. Então, é muito importante ficarmos atentos que, em verdade, as possibilidades são fantásticas. Eu posso escolher o bem, fazer só o bem, posso fazer o mal. Agora, o mal é temporário. No tempo certo, no tempo de Deus, depois de não aguentar mais as dificuldades, eu vou ter que voltar para o caminho do bem. Daí a palavra arrependei-vos. Arrependei-vos, que o nosso querido João Batista trazia muito, arrependei-vos, o reino do céu está próximo, o reino de Deus, que é a mesma expressão, reino dos céus, o reino de Deus. Arrepender no sentido de volta. Está caminho errado, volta e vai para o caminho certo. Joana de Ângeles, um espírito fantástico que atua através de Divaldo Franco, sempre dizia assim que o ser consciente diante do erro, ele não se culpa porque é prisão, não se justifica porque é orgulho, apenas se transforma. Ou seja, aprende com o erro e procura fazer diferente. Nós estamos num momento muito sério, que é esse momento do carnaval, aproximando aí esse período muito sério. Mas antes de tratar diretamente do carnaval, eu queria trazer para vocês um brevíssimo resumo, né, do que é ou do que são as possibilidades, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Começa, obviamente, com a origem de tudo e de todos, com o primeiro motor, com a inteligência suprema, com a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Este Pai maravilhoso, o Pai nosso, dito pelo nosso Mestre Jesus, que criou tudo através do uso de dois princípios fundamentais, que é o princípio inteligente, espírito. Nós chegaremos até mais do que isso, ou seja, chegaremos um dia a ser anjo, a um colaborador direto com Cristo. Por enquanto, estamos ainda aprendendo a fazer isso. Mas é justamente com o princípio inteligente, com a matéria, essa relação desde o reino mineral, vegetal, animal, reino humano para o reino angelical, essa evolução, saindo da simplicidade da ignorância, que nos mostra a grandeza de tudo. E nós fomos criados para felicidade plena. Felicidade plena. Olha só, é só olhar aqui, ó, felicidade plena. Que é igual a quê? Perfeição. Quando é que eu vou ter felicidade plena?
quando eu atingir a perfeição. Que perfeição é essa? Aí eu tenho que lembrar que o modelo é Jesus. Quando eu conseguir agir como o mestre veio explicar aqui no planeta como é que eu devia agir, aí sim. Aí eu estou no caminho certo, estou construindo verdadeiramente a minha felicidade. Chegará um momento em que eu vou estar saindo, já saímos, né, do mundo primitivo, estamos saindo do mundo de provas e expiações, estamos transitando para o mundo regenerado, através dessa transição planetária. Dificuldades, desafios já passaram, ainda vem mais ainda. É bom que a gente tenha fé e mantenha o norte, né, diante de uma dificuldade, norte, foco. Qual é o foco? O foco é Deus, é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O bem. Pronto. Se eu colocar isso para mim, meu foco é fazer o bem, pensar o bem, falar o bem, sentir o bem, fazer o bem, em qualquer situação que eu tiver, eu estarei fazendo a vontade de Deus. O mal ainda é um erro nosso, ainda é humano. Um dia chegará que não terá mais isso. Nós veremos, inclusive, durante essa nossa fala, alguns slides que vai trazer essa matéria. Então, veja, criado para a felicidade plena, para a perfeição. E isso daí, como é que é no dia a dia? É eu desenvolver o amor e a sabedoria. O amor como melhor expressão do meu sentimento, sentimento de acolhimento, sentimento de elevação, de apoio, sentimento de ajudar e pedir ajuda, sentimento de interação, de apoio. Ó que coisa linda. Quando a gente junta a mão assim, forma esse coração, a gente está fazendo o quê? É união. Eu acho que a expressão mais linda que eu acho que fala do amor é isso aqui, é a união. Esse amor, ele deve nortear, ele deve guiar o uso do conhecimento. A partir do uso do meu conhecimento, utilizado com humildade, lição inicial trazida pelo Ivan no início do programa, através de Emmanuel. Utilizar o conhecimento que eu tenho em qualquer área, utilizar com humildade e utilizá-la para o bem, eu estou desenvolvendo em mim sabedoria. Mas sabe como isso é tão simples, meus irmãos e minhas irmãs? Você está na rua, não sabe qual é a rua que foi para um bairro diferente, uma cidade diferente, um bairro diferente. Sabe que tem uma determinada casa que você precisa ir, um hotel que você precisa ir, uma pousada que você precisa ir, mas está meio perdido. Aí você chega na rua, tem alguém lá na esquina, e você, meu irmão, assim, assim, assim. Pô, rapaz, vem cá, olha, é ali e tal, tudo bem, precisa mais de alguma coisa. Então, aquela pessoa que lhe ajudou, que lhe orientou, usou o conhecimento com humildade para o bem. Sábio. Então, sabedoria não é o uso de títulos acadêmicos, não, é importante, isso é conhecimento, mas a sabedoria vai além. Quando eu uso esse conhecimento com humildade para o bem, é sabedoria. E eu desenvolvendo o amor e a sabedoria, que, como diz o Espírito Emmanuel, são as duas asas que nos levarão a Deus, aí eu estou acessando o reino dos céus, o reino de Deus. Então, essa é a proposta. Nós fomos criados por Deus para seguir um roteiro de vida, mas é da vida comum, não é da vida imortal apenas, é da vida eterna. É a vida do espírito puro, é a vida daquele que purificou o coração, por isso é bem-aventurado. E aí, esse evangelho, ele traz para nós as leis divinas, que estão especificadas, muito bem elaboradas por Kardec e os espíritos que colaboraram com a modificação, na parte terceira, chamadas leis morais. São leis naturais, porque nada de excepcional. Tudo criado por Deus é natural. Às vezes, quando a gente não percebe a naturalidade do que Deus fez, é que a gente acha excepcional, mas não tem. Tudo de Deus é natural. Por isso que natureza, por isso que nós somos natureza. Eu tenho que cuidar da natureza. Não, eu tenho que cuidar de mim. Quando eu não jogo papel na rua, por exemplo, no chão, quando eu não incendeio um local, quando eu respeito o uso da água, quando eu cuido do meio ambiente, eu estou cuidando de mim. Eu faço parte da natureza, eu sou da natureza de Deus, como você é, como todos nós somos. Então, essas leis divinas nos orientam para a evolução, é a lei de progresso. Hoje eu vivo a existência melhor do que a anterior. Não adianta, antes eu era um rei, isso aqui não importa. O importante é que eu estou agora, aqui e agora. O passado é história, o futuro é mistério. O dia de hoje é um presente que deve ser levado a sério, nos diz o poeta. Então, o que é que eu preciso no meu dia a dia?
foco, concentração, fazer o bem. Mas para eu fazer o bem, para eu aprender a fazer o bem, para eu ter conhecimento, para eu ter amor e sabedoria, eu preciso viver, reencarnar, conviver, aproveitar ao máximo a encarnação. Valorizar esse templo sagrado chamado corpo humano. Esse templo sagrado, santuário, precisa ser cuidado a todo momento, através dos mais diversos cuidados que os mais profissionais diversos nos ensinam, mas, acima de tudo, com respeito a ele mesmo. Aí eu chego para você, depois de trazer esse breve resumo, eu estou trazendo o que você já sabe, viu? Estou revisando. Eu estou fazendo um bate-papo, uma troca de ideias, uma conversa aqui na TV Chico Xavier, essa sintonia do bem, com espíritos imortais, milenares, que sabem, com certeza, até mais do que eu. Mas, como eu falo tudo isso, sei de tudo isso, e eu entro e esqueço, às vezes, dessa grande verdade. Sou um ser de luz com corpo espiritual e, às vezes, com corpo material, em direção ao amor e à sabedoria. Às vezes eu esqueço disso. Eu me materializo tanto, eu sou tão célula, tão carne, que esqueço que eu sou um espírito imortal, que eu sou um ser de luz, que eu estou aqui com esse corpo físico, temporariamente, mas que eu devo cuidar ao máximo para dar o limite da encarnação, até onde é permitido, e deixando bem claro isso, tudo é coordenado por Jesus, sempre de acordo com a vontade de Deus, em direção ao amor e à sabedoria. Depois de tudo isso, desse resumo nosso, ou tentativa de resumo para que a gente reflita, a pergunta que eu faço agora é essa. Olha só. Como, nesse contexto que nós falamos, você viu anteriormente esse contexto, e vou voltar para você ver, ó, nesse contexto aqui, ó, nesse contexto, evolução, lei de Deus, imortalidade para ir em direção à maior sabedoria. Como eu posso entender o carnaval? E uma das formas de traduzir o carnaval é a carne nada vale. Carnaval está aí, é só olhar o slide. A carne nada vale. Ou seja, durante esse período que está se aproximando aí, nós vamos estar com, digo nós, no sentido humanidade, que participa dessa festa. Não você e eu, que eu particularmente não participo, respeito quem participa, cada um é livre-arbítrio. Se tem respeito ao livre-arbítrio, tem um Alonso para não respeitar. Mas esse período é um período de muita, usando a expressão que, com todo o cuidado do mundo, viu? Mas é muita guerra espiritual, muito conflito espiritual. No sentido pequeno, né? Porque os espíritos evoluídos não guerreiam. Os espíritos evoluídos, os superiores, eles nos orientam. É como um adulto que vai andando com a criança vai querendo subir no local que não pode, pode cair, está perto do precipício, e o adulto pega na mão dele e diz, não é por aqui, vem para cá. Não, vem por aqui. E, às vezes, é preciso até com firmeza, não pode, por isso, senão você cai e se machuca. Mas o espírito, ele vai deixando você encaminhar até onde dá. Quando chega no limite, não pode. E os espíritos estão fazendo conosco, esclarecendo a respeito do que é o carnaval. Esse carnaval, para a gente ter uma ideia, essa festa, ela já era falada, criticada, vamos dizer assim, na Idade Média. Estava em todo esse ambiente aqui, de desordem, de bagunça, vamos usar assim o termo, onde tudo era permitido. Na Idade Média, o carnaval era chamado Festa dos Loucos. Por quê? Porque quem estava ali curtindo o carnaval, curtindo essa folia, esquecia completamente, perdia completamente a sua identidade cristã, se apegando ao quê? Aos costumes pagãos, do pode tudo. Nessa festa, tudo era permitido. Todo e qualquer constrangimento social e religioso era abolido. Ou seja, não tinha vergonha de fazer nada. É uma coisa assim, sabe? Eu fico às vezes pensando, meu Deus, será que não tem muito a ver com hoje? E olha que na Idade Média, que foi pós, digamos assim, a vida de Jesus, né? Jesus, naquele momento, usaram até, inclusive, muito o nome dele para fazer conquistas, para invadir, né? As cruzadas é um exemplo dele. Jesus precisou determinar a reencarnação de Francisco de Assis. Ou seja, João Evangelista
como Francisco de Assis, para tentar trazer alguma luz na Idade Média. Então, naquela época, já era trevoso o nosso comportamento. E, naquela época, já se considerava a festa dos loucos. E hoje? Há locais no nosso país que a gente tem que ter muito cuidado para, nesse período agora, desde 28 de fevereiro, né, sexta-feira que vem, até aproximadamente 4 de março, a gente tem que ter muito cuidado quando é que vai, para depois não estar, digamos assim, meu Deus, é isso mesmo que eu quero para mim? O que é que eu quero para mim? Né? Porque eu posso estar, digamos assim, jogando fora uma oportunidade reencarnatória por um determinado tipo de comportamento que, aparentemente, alguns tentam justificar. Né? Muita gente aí tenta justificar o carnaval isso, carnaval isso. Né? Segundo o doutor Bezerra de Menezes, uma tentativa de justificativa do evento, essa necessidade de se descarregarem as tensões dos recalques, que, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique, se faz durante todo o ano reprimido, aí usar a expressão popular, no carnaval quer soltar a franga, quer chutar o pau da barraca, ou seja, quer sair de todas as regras, de todas as diretrizes importantes. Para você ter uma ideia, há inclusive pessoas que não respeitam nem sinal de trânsito durante o carnaval. E não é só o uso do álcool, não. Viu? Estaciona em cima da calçada, ocupa a vaga que é para idoso e para deficiente. Às vezes até já faz durante os períodos não carnavalescos. Né? Então, esta visão, né, que muitas pessoas ainda, né, infelizmente, uma boa parte da humanidade, em especial no Brasil, que usa o termo, não, é um evento cultural. Bom, cultural no sentido que se quer usar, né, você pode até usar, dizer que é cultural, no sentido de algo feito para a população, algo que, digamos assim, foi utilizado e é utilizado, né, de forma, digamos, contínua, e todo mundo foi achando que é o natural, que é o comum, né? Um dos conceitos que eu estou pegando, conversando com você, um dos conceitos é que a base dessa ideia de cultura é que isso é uma característica do povo, das pessoas, e que as pessoas adotaram, né? E são hábitos das pessoas que são adotados por outro, tudo é cultura. Então, ou seja, a cultura corresponderia a esse conjunto de hábitos e conhecimentos e crenças, quando, na verdade, a gente sabe que existe muito mais por trás disso do que simplesmente um conceito de fenômeno cultural, né? Que a gente vai ver, inclusive, que é utilizado, às vezes, para cometer determinadas atitudes indevidas e inadequadas, utilizando esse termo cultural. Em verdade, o nosso querido Zé de Menezes, né, e também Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai ver aí, vai citar o livro dele, né, Nas Fronteiras da Loucura, eles trazem conceitos assim. E, em verdade, a verdadeira razão do carnaval é essa. Expressiva faixa da humanidade terrena ainda transita entre o instinto e a razão. O limite do instinto e o início da razão, os pródromos da razão. Ainda está naquela, sabe? Não tem o equilíbrio para ver que algo é instintivo, que isso não deveria ser feito porque não é razoável. Na verdade, boa parte ainda continua saquioso, buscando, ansioso por sensações apenas. Quando, na verdade, deveriam estar buscando suas emoções superiores, estão buscando o quê? Sensações, sabe, físico, sentir o gosto, pegar. Então, é natural que, durante esse período de carnaval, se permitam todo tipo de excesso que reprimiram o ano todo. Só que, às vezes, não sabem que estão sintonizados com entidades espirituais que eles são afins. Ou seja, quando eu, um exemplo bem prático, tomo uma bebida alcoólica, em qualquer período, mas especialmente no carnaval, eu não estou bebendo só. Por boas partes das vezes, eu sou influenciado a beber, porque ninguém compartilha disso sozinho. Aliás, até eu dizer compartilhar sozinho.
Ninguém usufrui de um vício ou se submete a um vício, que é a palavra mais correta, sozinho. Está sempre ali compartilhando essa submissão ao vício com entidades que eles são afins. E aí diz a mensagem, é lamentável, é de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Por incrível que pareça, meus irmãos, durante os períodos normais, não de carnaval, a pessoa está lá, vai para a igreja, vai para o centro espírita, vai para a assembleia, ou seja, vão para lugares religiosos, frequentam templos religiosos, participam de trabalhos importantes e durante o carnaval se permite esses excessos, sabe, esse desregulamento de si mesmo, permissividade prejudicial, em primeiro lugar, a si mesmo, depois aos outros. Então, esse conceito de excesso, de abuso que acontece, deixando bem claro, tá? Antes de seguir adiante e passar o próximo slide, não estamos falando da reunião familiar, da reunião de amigos. Encontrei com meu amigo Ivan aqui em Maceió, rapaz, vamos lá para a praia, vamos aproveitar o mar, vamos comer um caranguejozinho, uma tapioca, vamos passear. Diferente. Vamos até beber uma cervejinha sem álcool, que o álcool influencia. Isso é confraternização. Muitas pessoas, durante esse período de carnaval, se reúnem em casas, alugam casa, vão curtir junto, vão tomar banho de piscina, vão tomar banho de mar, ou seja, aproveitam, juntam, arrecadam dinheiro para alugar uma casinha, para estar todo mundo junto. É fantástico essa convivência. Muitas pessoas ficam muito mais amigos, se aproximam, há uma grande paternidade nesse convívio. Mas, não estou falando dessa confraternização, dessa reunião familiar, da reunião de amigos. Não. Isso é muito bom. Eu mesmo já fiz várias vezes isso é muito bom. Estamos falando da permissividade dos excessos cometidos durante esse período. Excessos graves. Excessos, inclusive, que alcançam outras pessoas. Daqui a pouco você vai ver, vou colocar sete razões para você e eu não gostarmos do carnaval, enquanto evento dito cultural. Tá? E aí, costuma-se dizer, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quando deveria se dizer, atrás do trio elétrico vai muito mais quem já morreu. Por que isso? Por que esse contraponto? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quando, na verdade, deve-se dizer, atrás do trio elétrico vai muito mais quem já morreu. Porque os espíritos observam, os espíritos mais evoluídos que nos acompanham a evolução, que nos auxiliam na evolução, como é o caso de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Na Fronteira da Loucura, ele mostra que existe toda uma população invisível ao nosso olhar. A gente pensa que aquela multidão é toda, não. A multidão invisível é muito maior do que os encarnados. Por isso que usamos essa expressão aqui, ó, atrás do trio elétrico, vai muito mais que já morreu. É uma população invisível, que, em verdade, fica disputando entre si a vampirização das vítimas encarnadas. Que, na verdade, quando eles observaram isso, Manuel Filomeno de Miranda, e resistiu através de Divaldo Franco, essas vítimas eram telecomandadas, ou seja, o controle da mente, guiando para fazer isso, aquilo, estimulando a sensibilidade, sabe, para a pessoa querer mais pegar, abraçar, agarrar, beijar, e as libações alcoólicas, ou seja, tomar álcool, bastante álcool, tomar droga, tudo isso por influência, que inicia muitas vezes processos nefandos, baixíssimos, pesados de obsessão demorada. Por quê? Porque aquele que está desencarnado, desencarnei, por exemplo, com o vício de beber. No meu caso, graças a Deus, que eu deixei há 24 anos, deixei em 2000. Digamos que eu desencarne com o vício de beber. Se no mundo espiritual eu não buscar ajuda, eu não buscar me esforçar para, quem sabe, ir para um trabalho, uma escola, um hospital, que eu possa curar essa doença, que o alcoolismo é uma doença, se eu não fizer isso, eu posso sentir a necessidade de usar álcool. Só que eu não tenho mais corpo físico.
Como ter sensação corporal se eu dou corpo físico, só tenho um corpo espiritual? Aí, permitindo a minha inferioridade agir, o que vai acontecer? Eu vou influenciar aquele que tem corpo físico para que ele beba. E beba quando eu quero que ele beba. Quanto mais atrasado do ponto de vista do amor, quanto mais acentuado for o meu egoísmo, eu não estou preocupado com o outro, se ele vai prejudicar a família, os amigos, o trabalho, nada. Eu quero que ele beba, em qualquer dia, em qualquer hora. E se esse que é influenciado não tiver a vontade firme, não tiver autocontrole, ele poderá se tornar um alcoólatra, rapidinho, porque vai estar sempre querendo bebendo e acha que é ele, acha que é comum, e as pessoas hoje acham que é comum beber álcool, né? Que é certo, comum porque é frequente, mas não é certo. Bezerra de Menezes nos diz, inclusive, que o alcoolismo é uma obsessão coletiva. Por quê? Porque são muitos espíritos inferiores, né? E quando eu digo inferiores, não seja eu evoluído, não, eu também sou inferior, viu? Estou dentro da classe de espírito inferior ainda. Mas só que eu já tomei consciência de quanto me faz mal o álcool e quanto é preciso ter força de vontade para vencer os vícios. E não só do álcool, não. É da comida, é de tudo. Todo e qualquer vício, todo e qualquer hábito que me prejudica ou prejudica alguém não é hábito, é vício. É coisa ruim. Então, meus irmãos, seguindo adiante, o que é que a gente observa? Todo vício, ele é compartilhado também com os desencarnados. Todo vício. Não adianta achar que está bebendo, fumando, tomando droga e outros comportamentos inadequados do ponto de vista da permissividade, da promiscuidade, porque a gente sabe que existem comportamentos que são muito promíscuos, comportamento, inclusive, de desrespeito ao outro ser humano, seja sexo masculino ou feminino, seja de que gênero for. Muitas vezes, quem está querendo aquele tipo de relação está muito mais preocupado consigo mesmo do que com o outro, se o outro está sendo respeitado ou não. E no carnaval, onde existe uma movimentação espiritual muito grande da legião de espíritos inferiores, claro que também em contraponto há uma movimentação muito grande dos espíritos superiores para tentar minimizar o máximo possível, respeitando o livre-arbítrio, minimizar os prejuízos que são grandes do ponto de vista espiritual e da evolução. O período de carnaval é um período de atraso para a humanidade. Ah, mas a cultura é isso. Respeite os entendimentos diferentes, não sou o dono da verdade, mas do ponto de vista espiritual, o carnaval é atraso, é atrapalho. Volto a frisar, não a reunião familiar, a reunião de amigos, curtir nos lugares juntos, não. Estamos falando dos excessos, dos abusos, da falta de respeito, da falta de cuidado consigo e com os outros, que acontece durante esse período. É bom a gente lembrar isso. Então, meus irmãos, há um estudo, um grupo de psicólogos, publicaram uma vez no Correio Brasiliense, já há algum tempo, um breve estudo, sabe, concluindo algumas coisas, observaram durante o carnaval. Os caras fizeram um estudo, uma pesquisa durante o carnaval e publicaram isso. 3 conclusões muito sérias. De cada 10 casais que caem na folia, que vão juntos para a folia, 7, ou seja, 70%, termina a noite brigado. Os mais diversos motivos, mas termina brigado. Um com raiva do outro. De 10, 7. Desses mesmos 10 casais, 3, 30%, posteriormente, cometem adultério. Por conta dos envolvimentos, das influências e da permissividade de si mesmo, de agir contrário à lei do amor, à lei do respeito, à lei da fidelidade, que ser fiel não é fiel para o outro, é para si mesmo. Ninguém precisa ser infiel para ser feliz. Na verdade, a fidelidade é uma felicidade íntima, de respeito ao outro, de não fazer para o outro e não gostar de fazer isso para si. É uma regra de conduta trazida por Jesus no Sermão do Monte. E desses 10 casais, dessas 10 pessoas, desses casais que vão para a folia, pelo menos 7, 70%, fazem coisas que não faria normalmente. Quando termina o carnaval, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como é que eu fiz um negócio desse? Por quê? Influenciado pelo álcool, pelas drogas, e quando pensa que não, já fez. E aí, vai arcar com as consequências.
Lógico, porque, segundo Jesus, é a cada um segundo as suas obras, não tem para morrer. Óbvio que, do ponto de vista positivo da orientação de Jesus, é assim: faça o bem, você vai colher o bem. Se fizer o mal, vai colher o mal também. A salvação de tudo isso é que, quando eu percebo que errei, começo a agir certo, começo a fazer o bem, começo a amar de verdade, eu posso cobrir toda uma multidão de pecados. Como Jesus anunciou através de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados, na sua primeira carta, a carta de Pedro. Pedro, o apóstolo. Eu posso modificar minha postura. Como disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso mudar a partir de agora e fazer um novo fim. Eu posso dizer, sabe uma coisa? Rapaz, diante disso que meu amigo e irmão Alonso falou, eu acho que esse ano eu não vou que a euforia, não. Esse ano eu vou me reunir com a família, vou para uma praia, vou dizer para onde, vou ficar em casa à vontade, vou curtir o feriado prolongado, mas não vou entrar nessa farra, não. Eu vou passar esse carnaval valorizando a família, a fraternidade, a amizade, esse relaxamento, ouvir as músicas que eu quero ouvir com cuidado nas letras, porque as letras de determinadas músicas, e nesse carnaval vocês vão ver, vão estar cada vez mais pesadas. Eu vi um comentário de uma pessoa que entende da área, que disse que vão estar terão as músicas, já tem, mas serão acentuadamente mais indicadas para o uso de droga. O uso de droga. Muito cuidado. Tá? Não é obrigado ninguém a usar, mas uma música repetida muitas vezes na mente de quem não está vigilante, como Jesus diz, orar e vigiar, ele pode terminar fazendo um comportamento que acha que é o certo, que está todo mundo fazendo. E uma amiga minha, que manda um grande abraço para ela, Maristela Positano, esposa de André Carnaúba, esse casal maravilhoso, aqui de Alagoas, que trabalha com o Move Paz, Movimento de Ação de Paz, e tem uma ONG chamada Major Voluntário, que auxilia muitos as comunidades com vários trabalhos sociais. Ela disse uma vez para mim, né? Não sei se a frase é dela, também não falou na hora, mas eu gravei. Ela disse assim: o certo é certo, mesmo que ninguém ainda esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo todo mundo fazendo. Ó, o certo é certo, mesmo que ainda muita gente não esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ou boa parte das pessoas fazendo. Errado e certo no sentido de quê? Lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei do bem. O que eu faço não expressa amor por mim, nem pelo outro, nem por Deus, nem pelo ambiente. E o que eu faço não faz bem a ninguém, ou não faz bem a mim, não faz bem ao outro, é inadequado. E usar a expressão mesmo é errado. E o certo é certo, o errado é errado. O certo é o caminho da verdade e da vida, e é o próprio Jesus nos orientando. Então, meus irmãos, a gente traz aqui, eu sei que você já sabe, viu? Eu trouxe só para você pensar. E eu também, claro, nós pensarmos juntos. 7 motivos graves para não gostar do carnaval. Primeiro, morte nas estradas. Você sabe que muitos acidentes são causados por essa mistura de álcool, droga e direção. E o carnaval provoca recordes anuais de morte nas estradas. Muitas pessoas desencarnam nas estradas porque alguém, ou ele mesmo, ou alguém que bateu com ele, bateu no carro dele, ou atropelou, sei lá, né, um acidente de trânsito, desencarnou a pessoa. Ou seja, muitas mortes acontecem no carnaval por conta do álcool, da droga e da direção, que não é e nunca será uma boa combinação. Segundo, eu acho um dos mais graves, talvez eu dessa botar isso como primeiro, incentiva ao turismo sexual. O carnaval faz com que muitas crianças pobres adentrem ao mundo da prostituição infantil. Muitas pessoas que têm muito dinheiro e são inescrupulosas, são egoístas ainda, estão egoístas ainda, não são, estão, são seres de Deus igual a nós, mas ainda estão no atraso da evolução, preocupados com a própria sensação, do próprio prazer, pagam pais, pagam mães, influenciam de tal forma que prostituem seus filhos para sobreviver. Muitas crianças entram nessa. Felizmente, é uma verdade. Só pesquisar. Terceiro motivo, atentado violento ao pudor. Muitas pessoas fazem sexo social aberto. Isso aí você já sabe. E acham que isso é normal. Não. Isso pode ser até comum.
Normal não é. Normal tem a ver com norma. Tá? Seria a lei natural. Seria o cuidado, o pudor, o respeito, a intimidade é de cada um. Não precisa propagar para ninguém. Quarto motivo, desrespeito à figura da mulher. Muitas mulheres passam a ser vítimas como instrumento de prazer descartável. Ou seja, meros objetos sexuais. E estando acordadas, ou desacordadas, ou lúcidas, né, ou embriagadas, ou drogadas, muitas delas são estupradas e, às vezes, agredidas. Ou seja, desrespeito à figura da mulher. Quinto motivo, proliferação de doenças venéreas. Muitas pessoas bebem, esquecem de usar preservativo ou usam de forma incorreta. Por isso, muitas pessoas inocentes contraem doenças venéreas que seus parceiros adquiriram no carnaval. Sexto motivo, grave. Gravidez indesejada e aborto. Muitas pessoas bêbadas, homens e mulheres, especialmente muitas mulheres, saem tendo relações sexuais com outras, muitas pessoas, e não sabem nem quem é o pai, quando termina o carnaval grave. Qual é a solução que acha? Solução para essa vida que está surgindo? A morte. Como? Aborto. Utiliza-se do aborto para eliminar um problema que ela mesma criou, se comprometendo perante a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei da vida. Sétimo motivo. Podia botar mais, botei só sério. Corrupção. Muitas secretarias de cultura contribuem com verba pública para a escola de samba. Dinheiro esse que falta na educação, falta na saúde. Contribuem para uma festa que só dá prejuízo à nação. Ah, mas aumenta impostos, não sei o que, arrecadação. Isso é um raciocínio do modo de ver, respeitando quem pensa diferente, não sou o dono da verdade. Um raciocínio que precisa ser repensado. Eu dou arrecadação a custo de quê? A custo de quê eu aumento a arrecadação? Eu aumento o dinheiro público. Eu gasto dinheiro público para aumentar o dinheiro público, quando, na verdade, muitas pessoas que estão ali envolvidas se usufruem daquilo, guardam para si, né? Usufruem, prejudicam as pessoas, na verdade, muito mais se locupletando com o dinheiro do que trazendo benefício para a coletividade. Pergunta: essa festa terá fim um dia? Bom, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, diz através do Divaldo Franco que essa festa é um vestígio da barbárie, do primitivismo ainda reinantes, e que um dia vai desaparecer, sim. Quando? Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, a alegria verdadeira, substituírem o prazer violento, pela paixão violenta, né? E o ser humano houver despertado para a verdadeira beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Como diria Leon Denis no livro Espiritismo na Arte, a busca, a beleza, ela é buscada pela arte, ou seja, a arte é a busca da beleza. Ora, a beleza vem de Deus, então a gente está buscando Deus através da arte. Se a arte que eu faço, eu não busco a Deus, não é uma boa arte. Nós já vimos, inclusive, felizmente, aconteceu já no passado, até a representação jocosa de determinados eventos religiosos respeitáveis, sendo chacotado, de certa forma, em determinados locais. Né? Falta de respeito, que, na verdade, não serve para si mesmo. A gente está fazendo grande graça, quando, na verdade, está fazendo para si mesmo uma desgraça. Porque uma desgraça no sentido de tirar a graça de si mesmo. E mais cedo ou mais tarde vai ter que carregar com aquela brincadeira que fez. Chico Xavier e Valdo Vieira traz dois espíritos para nos orientar. Chico traz o Emmanuel e Valdo Vieira traz o André Luiz. O Emmanuel, na revista Reformador, de 1987, Emmanuel diz: nenhum espírito equilibrado, fácil do bom senso, que deve presidir, que deve governar a existência da criatura, pode fazer apologia, pode defender a loucura generalizada que adormece as consciências, que é a festa de carnaval. Adormece. Você pode fazer tudo. São 3 dias que pode fazer tudo. E não é assim. André Luiz diz que o espírita, aí já está falando diretamente para a gente. Claro, poderia botar o cristão, porque o espírito também é cristão. Mas ele fala do espírita, que já sabe da doutrina espírita. Deve se afastar dessas festas lamentáveis. Festas como essa do carnaval. Inclusive, toda e qualquer festa que tenha excesso de gula, desregramento, manifestações exteriores
espetaculares, pessoas que pintam em borda. Eu volto a frisar mais uma vez. Cada um escolhe o que deve fazer. Essa é a ideia geral. E é o que o Espiritismo fala dessa peste, eu não posso fugir disso. O Espiritismo não diz que faça ou não faça, ele apenas esclarece as consequências dos atos. Nessa fala nossa, nos bastidores espirituais do Carnaval, nós estamos mostrando o que é por trás, que a gente não vê. Não é o que está apresentado de bonitinho, né? Não. É o que está por trás. E, nesse caso, o Espiritismo mostra as consequências das atitudes que tomamos. Nós é que vamos escolher o caminho. Por isso que devemos buscar o autoconhecimento. Porque quando eu busco o autoconhecimento, eu me permito examinar diariamente as sugestões que chegam. Sugestão boa, fazer o bem, ou sugestão ruim, de fazer o errado, fazer o mal. Que sugestão é essa? Como diria Kardec, falando da influência dos espíritos sobre nossa mente. Bom dia também a todos. Eu nem dei, falei comentário aqui com o pessoal que está assistindo e comentando aqui. Parabéns, bom dia a todos e todas que estão aí presentes, viu? Sejam bem-vindos, inclusive a Márcia, Vilaca, o Ivan e demais amigos. Bom, vamos continuando aqui. Olha só, então o que é que acontece? Kardec pergunta para os espíritos, né? Se os espíritos influenciam nossos pensamentos, a gente. Eles dizem que de ordinário nos dirigem e que deveria termos cuidado, porque o pensamento que vem de imediato é meu, o pensamento que parece uma vozinha, essa vozinha é influência. Influência que eu atraí por algum motivo, seja porque estou fazendo o bem, mas não estou vigilante, não é? Mais uma vez, bom dia, Márcia. Márcia, inclusive, mandar um beijo, um abraço para minha esposa, Márcia, também aqui de Maceió, e para toda a família, tá? Olha só, então, quando eu estou atento, aqueles pensamentos que surgem para a minha imperfeição atrair ainda, ou pela atitude do bem que eu estou fazendo, mas eu mantenho firme, confiante em Deus, oração, vigilância, respeito por mim, respeito pelo outro, passa. Pensamento ruim, a gente deve fazer, os pensamentos em geral, a gente deve fazer isso. Ontem eu tive com um amigo meu, mandar um abraço para ele, o Edmilson Tenor, psicólogo aqui na Maceió, excelente psicólogo. A gente estava trocando as ideias, ele disse uma coisa interessante, em torno de 70 mil pensamentos passam pela nossa cabeça. Imagina que cuidado ele tem que ter. Mas tem que fazer como? Como você faz, assim, trocando um filme. Você não gostei, passa. Passa, não gostei, passa, não gostei, passa. Não se fixa nenhum. Ah, mas eu vou meditar para parar de pensar. Não se para de pensar. O pensamento contínuo é uma característica nossa. Tomamos conhecimento de nós mesmos, autoconsciência, e passamos a ser o espírito que produz, reproduz pensamentos o tempo todo. No entanto, eu preciso ver o que é que eu estou focando, o que é que eu estou deixando manter na minha mente. Cuidado, inclusive, com as músicas, com os filmes, com as falas, com as poesias, tudo que pode trazer pensamento para mim, se é bom, eu mantenho, se é ruim, eu deixo passar. E não repasso para ninguém. Deixo passar assim, eu não guardo comigo, mas eu não repasso o que é ruim. Porque o Espírito André Luiz nos diz, o mal não merece comentário. Isso é um esforço, viu? Não estou dizendo que é fácil, mas é um esforço de não comentar o mal. Então, meus irmãos, estamos já chegando próximo, viu? Daqui a pouco a gente conclui a nossa fala. O apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele afirma isso para os coríntios. Essa carta que ele envia, ele diz, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo que eu faço, nem tudo que eu posso fazer é bom para mim, nem para os outros. Nem tudo convém. Tem muito cuidado com isso. O livre-arbítrio é um poder dever. É um poder que eu posso escolher isso ou aquilo, mas é um dever. Porque o que eu escolhi, eu vou ter que arcar com a consequência. Se eu plantei macaxeira, eu não vou colher inhame. Se eu plantei o mal, eu não vou colher o bem. Tem que plantar o bem. Para mim e para todos. E aí nós observamos que a educação, na verdade, é a base de tudo. Se nós atentarmos para que uma educação baseada numa ética séria, sabe, em respeito a esse organismo que nós estamos vivendo, que é a nossa coletividade. Se a ética
do bem, a ética do amor, a ética do respeito, começar a prevalecer entre nós poderemos observar que para ser feliz, para me divertir, para me recrear, eu não preciso colocar em risco a minha existência carnal. Eu não preciso desintegrar a minha vida num dia só, esquecendo que eu sou um espírito imortal a caminho da vida eterna. Eu não preciso disso, como diz Manuel Filomeno de Miranda, na obra Entre os Dois Mundos. Eu preciso me lembrar da advertência de Jesus que está em Mateus, o seu evangelista, no capítulo 26, 41. Vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar, observar a si mesmo, observar os pensamentos. O que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando? Será que isso é bom? Se não é bom, por que é que eu estou seguindo? Então, quando nós falamos nos bastidores espirituais do carnaval, nós estamos dizendo o seguinte, que esse fenômeno dito, entre aspas, cultural, né? E as pessoas usam isso para dizer que é natural do ser humano. Não. É um desvio da coletividade. O carnaval, enquanto permissividade, promiscuidade, uso e abuso de drogas, de bebida, de atentado ao pudor, de tudo que é errado, isso não é bom para a coletividade. Isso é um desvio do nosso caminho. É diferente, como eu falei, eu fico repetindo isso para não confundir. Não estou criticando reunião em família, reunião nas casas, que as pessoas se encontram, batem papo, aproveitam o feriado prolongado, viajam junto. Não. Essa reunião de família, de amigos, é muitíssimo importante. Estamos falando do modo carnavalesco, do modo de agir, do pode tudo, do pode fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser, com quem quiser. Não está certo. A regra maior Jesus trouxe. Em tudo fazer o outro que eu achei que fizesse a você. E alguém com sanidade mental não quer o mal para si e não deve querer o mal para os outros. Então, meus irmãos, esse é o penúltimo slide, tá? Estamos acabando. Mensagem de norte, de orientação, de foco para nós. Cuida de construir o reino dos céus dentro de ti. Tudo mais vos será acrescentado por acréscimo. Ali tem voz, mas na verdade é vos, viu? O Pente vai ter esse acento aí. Ou seja, se eu buscar desenvolver em mim o amor, se eu buscar desenvolver o conhecimento com humildade para o bem, no meu dia a dia, se eu procurar agir no bem, eu estou construindo dentro de mim o reino de Deus. Tudo mais que eu precisar me será acrescentado no momento certo, na hora certa. Porque a justiça de Deus é perfeita. Ela nem tarda nem falha. Ela acontece no momento certo. Por isso que a mensagem diz, emana um ato de fé. No que acontece, Deus faz o melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, que o nosso foco seja esse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, eu estarei seguindo essa linha aqui, de amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Essa frase é tão importante que Chico Xavier dizia que, se tivesse alguma autoridade, ele colocaria no frontal das casas, das instituições. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Né? Amar uns aos outros como eu vos amei, citaria Jesus, porque ele é autor da frase, registrada pelos evangelistas. João, enquanto estava encarnado, João Evangelista, né, na sua final da sua existência, que não tinha mais condição de falar, fazer pregações e tudo mais, ele ficava dizendo isso para os outros. Amar-vos aos outros como Jesus nos amou. Amar-vos aos outros. Por isso que nós estamos trazendo essa música para concluir a nossa fala. E, obviamente, também será a nossa prece final. Tá bom? Vamos lá? Já agradecendo a presença e a participação de todos. Reflexões juntos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, eu vos
suave, meu fardo é leve, seja onde for. Basta que observes em tua vida a lei do amor. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como ama você. Fazendo aos outros o que gostaria que fizesse a você. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame aos seus inimigos e faça o bem aos que odeiam você. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Tenha certeza, é o melhor a fazer. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Pois é isso, meus irmãos. Estamos concluindo a nossa fala. Se houver tempo aí, o meu amigo de céu, ainda respondo um pouco essa reflexão da nossa querida amiga Márcia. Viu, meu querido Ivan? Olha só, Márcia, a sua pergunta, a sua colocação é muito boa, tá? No sentido de observação. No sentido de conclusão, não. Porque o mundo não está perdido. Às vezes a gente tem que estar perdido no mundo, porque a gente não percebe que o mundo tem direção, tá? E tem um poema, e eu estou falando criticar você não, viu? Eu também, às vezes, meu Deus, se não me permite, se não prestar atenção, é como você vai andando na rua, Márcia. A poeira levanta. Se eu for agir andando no meio da poeira, eu vou achar que está tudo perdido. Se eu deixar a poeira baixar, ou observar distante a poeira, eu vou ver que é aquele momento, aquela situação. Há um poema que diz assim, é o bem e o mal. Nesse momento atual, parece que o mal está dominando. Mas se olhar no conjunto, verá que o mundo está se transformando. O mundo tem direção. E nessa condição a ordem evolui. Quem confia não teme. Com jejum e o leme nós vamos conseguir. Cristão não desanima. Dá a volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Nessa regeneração, a nossa transformação é o divino ideal. Despertar virtudes, ter a atitude do bem e não do mal. Um dia será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher para não mais sofrer, amar e vos amar. Cristão não desanima, dá a volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e a amar. Então, minha irmã, nos tempos atuais, aparentemente existem injustiças, atitudes humanas, porque Deus é justo, absolutamente justo, soberanamente justo e bom. Nada acontece sem a sua permissão. A gente só passa pelo que precisa passar, seja para expiar algum erro que cometeu no passado, seja para provar que é potencial e desenvolver o potencial de se tornar um espírito mais evoluído. Aproveitar o momento da escola e da prova para evoluir. Não olhemos com um olhar temporário da encarnação. Façamos como diz Kardec, olhemos de cima. Quando você olha como espírito imortal, como ser imortal, tudo mais é temporário. A gente apenas tem que ter a confiança e a fé, como colocou o nosso querido Ivan aqui, de Chico Xavier, que nós deveremos fazer o quê? Nos esforçar para lembrar. Deus
está no controle de tudo. Deus está no controle. Como diz aquela frase, parece que foi sorte, mas no final de tudo é Deus. Tá bom? É isso, Ivan, é com você. Meu filho já está me chamando aqui ao vivo. Já vou, Léo. Meu querido filho. Oi, meu amor. Terminou, pode deixar.